Capítulo 22 de Jujutsu Kaisen módulo no ar, com a revanche entre Mahito e Itadori, com o Mahito usando a sua expansão de domínio e o Itadori simplesmente anulando qualquer chance de vitória dele nessa página insana, fazendo o Mahito de picadinho numa batalha que vai resultar no extermínio completo dos espíritos amaldiçoados da Terra e encerrar de uma vez por todas o ciclo das maldições. Inclusive um plano muito parecido com o que o Zeke Yeager tinha lá em Shingeki no Kyojin. Além disso, descobrimos também que o Itadori não é exatamente imortal como a gente pensava e que o seu tempo aqui na Terra também tem um limite. Galera, aproveita e pega um papel e uma caneta porque o capítulo dessa semana teve muita informação e não adianta querer assistir o vídeo acelerado porque você vai se perder no raciocínio, beleza? Vamos entender exatamente o que está acontecendo no clímax de Jujutsu Kaisen módulo agora, não antes de você picotar o botão do like igual o Itadori fez com o Mahito e se inscrever aqui embaixo com o sininho ativado pro domínio desse canal continuar em expansão e a gente alcançar a marca de 1 milhão de feiticeiros. Vamos lá! Capítulo passado, vimos o Itadori se encontrando com o Cross, que é um dos gêmeos shimurianos lá de cabelo verde e que veio com uma proposta ousada. Um plano para exterminar todos os espíritos amaldiçoados da Terra, para que dessa forma a raça dos shimurianos possa começar a ser bem vista pela humanidade e quem sabe possa começar a habitar o planeta Terra em paz. Mesmo que eles venerem os espíritos amaldiçoados como divindades, o Cross está disposto a fazer esse sacrifício. Para isso, Cross planeja usar a sua própria técnica amaldiçoada em conjunto com a energia da nave dos próprios shimurianos, a energia amaldiçoada do Anel do Yuta e o mais importante, a técnica de transfiguração do Mahito. Explicando melhor, o Cross possui uma técnica chamada de Caos e Ordem, com a qual ele consegue alterar o estado da matéria, por exemplo, transformando água em gelo, mover o centro de gravidade das coisas, fazendo você se mover pro lado como se você estivesse caindo pro lado mesmo e pelo visto ele também consegue acessar o plano imaterial onde habitam as almas daqueles que morreram e por isso eles conseguem se reencontrar com Mahito. Na verdade, esse plano imaterial onde eles encontram Mahito não é exatamente o plano onde ficam, onde habitam todas as almas em si, mas uma espécie de limbo das almas que ainda estão presas na Terra e não fizeram a passagem para o além de fato. Inclusive, ao longo desse capítulo, eles também explicam que essa versão do Mahito que aparece não tem a mesma força da versão original, já que ele mal possui energia amaldiçoada sobrando e ainda por cima, essa versão física do Mahito só pôde existir porque ela foi materializada pelas habilidades do Cross. Então essa é uma versão muito mais fraca que a original e que em teoria nem deveria ter uma forma física para começo de conversa. O Itadori até pergunta se essa versão do Mahito não estaria causando problemas para os companheiros dele que morreram, mas o Cross deixa muito claro que ele mal tem energia amaldiçoada sobrando e que o próprio Cross gerou esse corpo físico do Mahito com a sua própria técnica, e que além do mais, espíritos não conseguem ficar intervindo uns nos outros naquele plano imaterial. Enfim, então a grande ideia do Cross é usar a sua própria técnica amaldiçoada para acessar o Mahito no pós-vida e usar a técnica de transfiguração do Mahito para remodelar as almas de todos os japoneses para que todas as pessoas deixem de possuir energia amaldiçoada e dessa forma essa energia amaldiçoada pare de dar origem a espíritos amaldiçoados. Explicando como a gente sabe, até seres humanos comuns possuem uma quantidade, mesmo que pequena, de energia amaldiçoada, então essa energia amaldiçoada começa a vazar do corpo das pessoas de acordo com os sentimentos negativos que essas pessoas vão tendo, como raiva, tristeza, medo, frustração e etc. E para fortalecer a técnica de transfiguração do Mahito, o Cross pretende usar a energia absurda que foi estocada no Anel do Yuta e a energia gerada pelo mineral que compõe a nave dos shimurianos. A gente sabe que o Anel do Yuta tem uma quantidade quase infinita de energia amaldiçoada que ele foi estocando ao longo da vida. E a nave dos shimurianos é feita de um mineral com um potencial energético
energético absurdo. Então o Cross pretende usar essas duas fontes de energia para bufar a técnica de transfiguração do Mahito e com isso remodelar as almas de todos os japoneses. Até porque o Mahito que a gente vê agora é uma versão ainda mais fraca que a original, então ele naturalmente precisaria de um boost de energia amaldiçoada para conseguir fazer algo nessa magnitude. Na verdade, nem a versão original dele era capaz de fazer algo nesse nível, ainda mais então uma versão enfraquecida no Mahito, por isso ele precisa de uma quantidade ainda maior de energia amaldiçoada. E a forma como o Cross pretende unir essas fontes de energia com a técnica do Mahito provavelmente seria através da sua própria técnica amaldiçoada, que consegue remodelar o estado da matéria e fundir todas essas coisas juntas aí, enfim. Agora, se vocês prestaram atenção nisso tudo, vocês devem ter reparado que todo esse plano se parece muito com o plano do próprio Kenjaku em Shibuya. O Kenjaku, galera, vamos relembrar aqui a memória de vocês, vamos refrescar algumas coisas. O Kenjaku precisou absorver o Mahito para ter acesso à técnica de transfiguração e usar essa técnica para iniciar o jogo do abate. Com a técnica do Mahito, o Kenjaku se tornou capaz de manipular as almas das pessoas, que é a técnica do Mahito, e somado às técnicas de barreiras que ele era um mestre, ele conseguiu fazer isso de maneira remota, sem precisar tocar diretamente em cada indivíduo como o Mahito precisava fazer. Ele usou essas barreiras para canalizar a técnica do Mahito. Então, em algumas pessoas, ele remodelou os cérebros delas para que elas se tornassem capazes de despertar técnicas amaldiçoadas, assim como o Mahito fez com o Junpei, só que tocando diretamente no corpo dele, para que isso acontecesse, e em outras pessoas ele remodelou os corpos delas para que elas se tornassem receptáculos de feiticeiros do passado. Normalmente, os receptáculos morrem quando são possuídos, então o que ele fez foi remodelar a estrutura dos corpos delas para que elas se tornassem receptáculos compatíveis e não morressem no processo, como por exemplo é o caso do Anjo. Enfim, mas diferente do plano do Kenjaku, que era estimular o uso de energia amaldiçoada por todo o Japão, a ideia do Cross aqui é remodelar as almas da população do Japão para que a energia amaldiçoada deixe de existir. E enquanto Kenjaku usou uma série de barreiras para usar a técnica do Mahito à distância, o Cross pretende usar a energia deixada pelo Yuta e a energia da própria nave para usar a técnica do Mahito à distância também. Entendida então toda essa parte, vamos para a segunda parte, onde é que o plano do Cross se assemelha com o plano do Zeke em Shingeki no Kyojin. Vamos lá! O Itadori explica nesse capítulo que existem duas opções para exterminar os espíritos amaldiçoados. Primeiro, remover a energia amaldiçoada dos japoneses, ou segundo, tornar todos os japoneses em feiticeiros de jutsu. No caso da primeira opção, se ninguém tiver energia amaldiçoada, como a gente explicou, não vai existir energia para criar espíritos amaldiçoados. E na segunda opção, caso todo mundo seja transformado em feiticeiro, vocês podem até pensar que isso faria com que ainda mais espíritos amaldiçoados aparecessem, mas é justamente o contrário. Feiticeiros de jutsu têm um controle sobre o gasto da própria energia amaldiçoada. A energia não fica vazando indiscriminadamente igual acontece em pessoas comuns. Além disso, o uso constante de técnicas amaldiçoadas faz com que a energia amaldiçoada do usuário seja gasta, seja consumida e não sobre energia para que se formem espíritos amaldiçoados. Mas ainda assim, eles escolhem a primeira opção, que é eliminar a existência da energia amaldiçoada no mundo. Porém, mexer com as almas das pessoas pode ser considerado antiético, então o que eles decidem fazer é deixar as pessoas que já estão vivas como elas estão e remodelar apenas as almas das pessoas que nasceriam a partir daquele momento. E é nesse ponto que o plano do Cross se parece demais com o plano do Zeke, que era usar o poder do Titã Fundador para esterilizar todos os descendentes de Ymir, eventualmente levando o seu próprio povo à extinção em cerca de 100 anos. Ele não mataria nenhum deles diretamente, mas isso eventualmente levaria à extinção dos Eldianos. Claro que o plano do Zeke, era muito mais radical, já que o plano do Cross ainda pretende deixar todo mundo vivo, mas eu achei válida a comparação, já que o plano do Cross envolve uma espécie de esterilização dos espíritos amaldiçoados, assim como aconteceu com os Eldianos. Além disso, o Cross tem a intenção de fazer isso não só com a humanidade, mas também com os Shimurianos. Senão,
não era capaz, dos Shiborianos só começarem a dominar o Japão inteiro se eles quisessem. O problema é que o Cross vai ter um baita problema para fazer eles aceitarem isso também. Enfim, no meio da conversa, o Itadori até hesita um pouco, já que a energia amaldiçoada poderia ser usada como uma ótima fonte de energia caso as outras fontes de energia se esgotem no futuro, mas ele decide aceitar a ideia mesmo assim. E nessa hora ele comenta que ele ainda deve viver por mais uns 300 anos, provando que ele não é exatamente alguém imortal, mas ainda assim ele vai viver, muito mais do que a maioria das pessoas. Então, durante esse tempo, ele poderia lidar com toda essa fase de transição do mundo e continuar lidando com as ameaças dos espíritos amaldiçoados e dos feiticeiros que venham a causar algum problema durante esse período. E é aqui que temos o tão aguardado embate entre o Itadori e o Mahito. Como o mangá precisava de um pouco de ação, não podia ficar só no diálogo, o Cross revela que para usar a técnica do Mahito, eles precisariam realizar um ritual de dominação, de subjugação, onde o Itadori precisaria vencer o Mahito num duelo. Só que o problema agora, não era nem o Itadori ser capaz de fazer isso, porque ele tá num nível muito superior. O medo do Itadori era ele acabar matando o Mahito no processo se ele não se segurasse e acabasse usando poder demais. Então a luta finalmente começa e o Mahito já começa remodelando o ambiente e jogando ele contra o Itadori para formar uma espécie de casulo. Como eles estão num plano espiritual, tudo é feito de espíritos, ou seja, tudo ali pode ser remodelado pela técnica de transfiguração de almas do Mahito. Então essa foi uma sacada muito interessante para tentar pelo menos, bufar o Mahito nessa batalha. E a estratégia do Mahito também foi muito boa, prender o Itadori num casulo e imediatamente ativar a sua expansão de domínio. Para quem não lembra, a expansão do Mahito permitia com que ele remodelasse as almas de todas as pessoas que estivessem dentro do domínio sem precisar tocar nelas diretamente. O problema é que o Itadori, na época, tinha um Sukuna dentro do cu dele, então quando o Mahito tentava usar a expansão no Itadori, ele acabava tocando na alma do Sukuna. E é aí que o Mahito, ele virava boneca. Só que agora o Itadori não tem mais o Sukuna socado dentro dele, então ele teoricamente poderia ser alvo da expansão do Mahito. Mas como o Itadori responde, assim que o Mahito tenta expandir o domínio, ele faz aqueles selos de mão com aquelas mãozinhas que saem de dentro da boca dele, muito esquisito e foda, mas o Itadori imediatamente responde picotando absolutamente todo o cenário, inclusive o próprio Mahito e as mãozinhas dele, impedindo assim que ele expandisse o domínio e sendo imediatamente derrotado por ele. Eu só me pergunto, galera, como seria se o Mahito conseguisse de fato expandir o domínio, se ele conseguiria remodelar a alma do Itadori ou não? Eu acho que, apesar da expansão do Mahito ser praticamente hit kill, assim como o vazio ilimitado, no caso do Itadori não seria tão fácil assim, já que ele tem um controle muito grande sobre a própria alma, mas ainda assim seria interessante de ver. Então, com o Mahito completamente derrotado, ele termina todo picotado, o que combina perfeitamente com ele, já que ele tem o corpo todo costurado, e o Itadori ainda tira uma com a cara dele, se perguntando se ele realmente era tão forte assim quando ele era vivo. Tipo, não é possível que tu era tão forte assim que tu me deu tanto trabalho. No fim, o Cross pega um pedaço da cabeça do Mahito para usar no ritual, e a gente tem uma cena bem engraçada do Mahito agora em forma de boneco de palha, junto do mineral da nave, o anel do Yuta, que a gente nem sabe quando que foi pego, e até o livro de pesquisas da Yuki Tsukumo, tudo junto numa cena meio alegórica deles dois dentro de um quarto de criança, enfim, Talvez eles ainda não tenham pego o anel do Yuta porque ele tá lá com o Tsurugi. Então, talvez seja realmente só uma cena alegórica para mostrar tudo que eles vão precisar usar para realizar esse ritual. Porém, antes do ritual começar, Itadori termina o capítulo com um gancho preocupante. Ele afirma que mesmo removendo a energia amaldiçoada dos japoneses, os espíritos amaldiçoados ainda assim provavelmente vão continuar nascendo. Agora resta a gente entender por que diabos ele disse isso.
E com isso, chegamos ao fim do capítulo com a maior quantidade de diálogo de Jujutsu Kaisen módulo, galera. Provavelmente foi o que mais teve diálogo num capítulo só. Foi difícil, mas eu acho que eu consegui passar tudo da melhor forma possível pra vocês. Então, se você ficou até o final, gostou do vídeo e entendeu tudo, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal aqui embaixo e quem sabe o seu valeu demais, galera, que também vai ajudar muito a gente a continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês, beleza? Os últimos vídeos vão aparecer agora na tela pra você ir lá assistir. Caso você tenha perdido, vejo vocês na próxima. Tchau!